Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, a luz e paz para todos neste dia. Irmãos, eu hoje trago aqui um estudo que fiz e gostaria de compartilhá-lo com vocês. É sobre porque é que Jesus compartilhará o seu trono no milénio. Porque é que será? Então vamos começar por ler primeiro Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E continua a leitura. Compartilhar do trono significa o querer de Jesus de compartilhar a sua autoridade com a sua noiva. Então, o compartilhar do trono de Jesus é o querer Jesus, é o querer de Jesus, querer compartilhar a sua autoridade com a sua noiva. O seu trono é a sua autoridade e ele vai compartilhá-la com a sua noiva. Quem é a noiva? A igreja. Em Apocalipse 2, verso 26, diz assim: Ao que vencer e fizer a minha vontade até ao fim, lhe darei autoridade sobre as nações. Ora bem, então a igreja receberá um corpo semelhante ao de Jesus por causa deste propósito. Para a igreja se poder tornar sua noiva e co-herdeira de tudo. Para isso ela tem que ter um corpo glorificado, não igual, mas muito parecido ao corpo de Cristo. Deus, antes de criar o mundo, sabia que o pecado já estaria de antemão, entraria na terra. E então ele se preveniu e de antemão planejou a redenção de toda a humanidade pelo sacrifício do Messias. Isso já foi feito antes, antes de, como é que é dizer, antes do mundo ser criado. Antes do mundo ser criado, isto já tinha sido planeado entre Cristo e o seu Filho, que Deus iria criar a humanidade, mas que a humanidade iria entrar em pecado e que era preciso redimi-la. E Cristo se ofereceu voluntariamente por amor a vir à Terra para salvar, quando fosse a altura certa, a humanidade que se iria corromper no pecado. Deus planejou que o reino do seu Filho seria compartilhado. Ele constituiria um reino de sacerdotes, de reis e sacerdotes. E os vencedores, os que confirmarem a sua eleição, perseverando até ao fim, serão aqueles que serão bafejados com esta coroa de glória juntamente com Cristo. A igreja foi eleita para reinar com Jesus sobre outro grupo. Portanto, há dois grupos de pessoas. Há aqueles que vão ser igreja, que é os que se estão a formar, que são aqueles que serão eleitos, são os que terão os seus corpos glorificados. E há o outro grupo, que é os restantes, são pessoas que creem em Jesus, que não aceitam a marca da besta, que não aceitam o sistema, que muitos até morrem por Jesus, pelo seu nome, mas não têm as condições que são exigidas para serem igreja.
as obras não são o suficiente para serem igreja, então esses não terão corpos glorificados. Terão, sim, outro tipo de corpos, que não de carne e sangue, mas não a glorificação como serão a igreja e parecida ao corpo de Cristo Jesus. Os que foram escolhidos desde a eternidade passada para o chamado de Cristo se tornarão semelhantes a Cristo e co-herdeiros com Ele, necessariamente ouvirão do Evangelho e receberão o dom da fé. Isto está em Romanos 8, 29. Quem crê e porque recebeu de Deus o dom da fé, dado independentemente das obras para que ninguém se glorie. Então isto é um bem adquirido, que foi dado pela graça de Cristo, independentemente das obras, mas que teremos que ter em conta que as obras deverão acompanhar como é que eu ia dizer? Esta eleição, as pessoas houve um grupo que foi eleito sem ser necessário obras, mas que terá que preservar até ao fim, acompanhado de obras, porque Cristo também veio à Terra e fez obras dignas da coroa que lhe foi dada e da glória que lhe foi dada. Jesus foi o primeiro homem a ter um corpo glorificado. Adão e Eva não tinham os seus corpos glorificados, mas tinham sim corpos incorruptíveis. Corpo glorificado é a mistura do corpo humano incorruptível, restaurado, porém revestido de glória divina, por isso deterá poderes sobrenaturais. Eu tenho que parar aqui, irmão, por causa do tempo do vídeo, mas eu continuo. A paz de todos.